para compartilhar com a igreja. Evangelho do Filho de Deus, a qual nos escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 10. Esses dias uma pessoa perguntou assim: e Lucas era doutor, é? Só a título de conhecimento, o Evangelho, segundo nos escreveu Lucas, na verdade foi escrito por um médico, porque Lucas era médico. É por isso que nós, quando vamos falar dele, nós falamos Dr. Lucas. O Evangelho de Lucas, ele foi escrito baseado em informações, pesquisa. E Lucas não escreveu somente o Evangelho de Lucas, o Evangelho do Filho de Deus, a qual nos escreveu Lucas, mas também ele escreveu o Atos dos Apóstolos. E na verdade, quando ele escreveu, ele tinha a intenção e o propósito de alcançar os gregos. Esse era o propósito dele. E Lucas, ele foi um discípulo do apóstolo Paulo. E há algo interessante sobre Lucas. Pergunte o quê? O apóstolo Paulo disse: um me abandonou, o outro seguiu sua missão, mas só Lucas ficou comigo. Só Lucas ficou comigo. É maravilhoso quando a gente tem um Lucas na nossa vida, quando a gente tem aquele que permanece. Tem pessoas que ele vai permanecer ao seu lado enquanto está tudo bem. Só que quando você começar a enfrentar algumas crises, quando o cenário mudar, algumas pessoas vão se revelar. Mas quem nasce para ser Lucas, vai ficar até o final, independente do cenário. Aleluia, amém? Eu acredito nisso. Vê se tem um Lucas perto de você aí. Você tem um Lucas? Mas vamos para a palavra, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10, está escrito assim, a minha versão é NVI. Certo sábado, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Um espírito que a mantinha doente. Havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então impôs-lhe as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o líder da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócrita, acaso cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou seu jumento e o leva ao estábulo para dar-lhe água? Ora, esta mulher, uma filha de Abraão, repete de novo só para memorizar, porque tem uma chave profética aqui. Uma filha de, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que a prendia? E você diz amém, amém, aleluia.
Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo Pastor Antônio, está ali atrás, Deus abençoe. Presbítero Paulo, Deus abençoe, em nome de Jesus. Uma alegria tê-los conosco, em nome de Jesus, amém? Você acredita ser possível uma pessoa, mesmo estando na igreja, uma pessoa mesmo frequentando as reuniões, uma pessoa mesmo cumprindo com as suas obrigações religiosas, essa pessoa mesmo assim está cativa por uma ação maligna? Você acredita que isso é possível? Quem acredita que isso é possível, levanta a mão. Isso. Muitas das vezes podemos pensar que por irmos à igreja, cumprir com as nossas obrigações religiosas, ou até mesmo por ter aceitado a Jesus Cristo naquele domingo, ter levantado a mão e ter vindo à frente, nós não vamos ter atitudes que nos deixam sob a influência de demônios. Mas a realidade é que muitas pessoas, muitos seguidores de Jesus, muitos frequentadores de templo, ainda vivem escravizados pelo maligno, ainda vivem debaixo de maldições, de influências malignas. Quantas pessoas que você conhece que mesmo estando na casa do Senhor, alguns comportamentos se assemelham ao tempo em que ele não frequentava a igreja. Então presta muita atenção, redobre na verdade a sua atenção. Imagina você viver 18 anos da sua vida sem poder olhar para o céu, sem poder olhar para cima. Imagina você passar 18 anos da sua vida sem poder enxergar as pessoas no rosto. Imagina você passar 18 longos anos da sua vida encurvado, encurvada. Essa era a realidade dessa mulher de Lucas capítulo 13. Essa era a realidade da mulher encurvada. Essa mulher, ela estava presa em um ciclo de dor. Ela estava presa em um ciclo de sofrimento. Ela estava presa em um ciclo de limitação, de isolamento. Essa mulher passou 18 anos aprisionada, cativa. Só que a Bíblia diz que neste sábado que Lucas deixa registrado aqui, Jesus a viu. Eu vou repetir. Essa mulher passou 18 longos anos da sua vida cativa, aprisionada, mas em um sábado, dentro de uma sinagoga, Jesus a viu. E detalhe, essa mulher, ela não clamou pelo milagre. Essa mulher, ela não gritou para que o Senhor fizesse um milagre na vida dela. Essa mulher não fez nada para chamar a atenção de Jesus. Ela só estava no lugar certo. Não, alguém já está pegando, Ela só estava no lugar certo, no dia certo. Às vezes a resposta do milagre não vai vir porque você fez uma das maiores e melhores orações no meio da igreja, porque você gritou, você clamou. Não. Às vezes a resposta do milagre vai vir porque você está no lugar certo. E eu já quero declarar que você nessa terça-feira está no lugar certo. Olha para essa pessoa e diga para ele, diga para ela: você está no lugar certo. Oh, aleluia!
nossa vida pode mudar quando estamos no lugar certo. Nós podemos viver uma transformação só pelo fato de estar no lugar certo. Mas tem algumas coisas interessantes sobre essa mulher aqui. A primeira, essa mulher era judia. Essa mulher, ela era uma mulher religiosa. E quando eu digo religiosa, não é em um sentido negativo. Quando eu digo que ela era uma religiosa, é porque ela cumpria com as suas obrigações religiosas. Só do fato de no Shabat, que é o sábado, o dia sagrado para os judeus, ela está dentro de uma sinagoga, isso já deixa claro que ela era uma fiel. E presta atenção, no Shabat, no sábado, os judeus se reúnem na sinagoga. E só uma informação: as mulheres tinham acesso, tinha entrada permitida na sinagoga. As mulheres naquele tempo só não tinham entrada permitida no templo. Quem está entendendo isso aqui? As mulheres não tinham acesso ao templo. No Antigo Testamento não tinha acesso ao tabernáculo. Quando eu falo acesso, é estar do lado de dentro. Mas Deus é tão maravilhoso que também escuta oração do lado de fora. Por quê? Porque lá no primeiro livro de Samuel, Ana, ela chega no pilar do lado de fora do tabernáculo e começa a clamar. Ela queria um filho e ela começa a pedir esse filho para Deus. E do lado de dentro o sacerdote está observando ela. E o sacerdote percebeu que ela gesticulava, mas não saía palavras de sua boca. E o sacerdote então, de dentro do tabernáculo, disse para ela: afasta de ti o teu vinho, mulher. Está embriagada? Ela disse: embriagada não, eu só estou atribulada de espírito. E ele disse: que seja feito, que o Deus de Israel, não, vou repetir isso aqui, que o Deus de Israel, que Ele cumpra o desejo do teu coração. E a Bíblia diz que então Deus abriu a madre dela e ela gerou um filho. Presta atenção. As mulheres não tinham acesso ao templo, ao tabernáculo, mas as sinagogas, as mulheres tinham acesso. A sinagoga, eu estive em uma sinagoga em 2023 em Israel, estive na sinagoga de Cafarnaum, estive em uma sinagoga que foi descoberta recentemente na cidade de Magdala, na cidade de Maria de Magdala. Inclusive tem uma igreja linda lá que agora construíram, que é a Igreja das Mulheres. Uma igreja linda que você tem que ir lá. Algo vai virar dentro de você. Presta atenção. A sinagoga, imagina esse quadrado aqui. O púlpito da sinagoga não é na frente, é no meio. As pessoas se assentam em volta. Na sinagoga que eu fui, é uma ruína, mas tem um formato perfeito. É uma carreira de pedras em volta do púlpito. Aí depois um elevado, outra carreira de pedra, outro elevado, outra carreira de pedra, onde as pessoas sentavam para ouvir a palavra. Por quê? Porque no sábado, no Shabat, tem o serviço da Paraxá.
Que serviço que é esse? É quando o chefe de sinagoga, ou aquele que é escolhido, ele começa a ler o papiro, ele começa a ler os livros dos profetas maiores, profetas menores e a Torá. Presta atenção, daqui a pouco tudo isso aqui vai fazer sentido para você. Então eles se reuniam, se assentavam ali, ficavam em silêncio, prestando atenção na palavra. E é interessante que a palavra, ela era lida no meio da sinagoga. Por que no meio? Porque é a palavra que sustenta tudo, é a palavra que é o centro de tudo. Oh, aleluia, é a palavra, aleluia. O que o salmista disse? Ele está no meio dela e não será abalado. Quando a palavra de Deus é o centro da nossa vida, quando a palavra de Deus ela se torna a força motriz da nossa vida, você pode ficar tranquilo. Vai ter tribulação ao seu redor, vai ter dias de angústia ao seu redor, vai ter momentos de desespero ao seu redor, mas você está firmado em uma palavra. Você tem uma palavra, e por isso que a palavra era no meio. Então olha para cá, essa mulher estava dentro ela estava dentro da sinagoga, ouvindo o que? Ela estava dentro da sinagoga ouvindo a palavra. Tudo que ela queria era ouvir a palavra. E na verdade ela já fazia isso há muitos anos. O prazer da vida dessa mulher era ouvir a palavra. Naquele dia, olha para cá, pastores, ela só foi lá para ouvir a palavra. O que ela não sabia é o que ia acontecer no momento da palavra. Não, vou repetir, alguém vai pegar isso aqui. Ela só foi para ouvir a palavra, ela só queria ouvir a palavra, mesmo encurvada. Imagina você passar a sua vida assim, dores na perna, dores nas costas, na coluna. Imagina, sem poder levantar a cabeça, mas mesmo com dor ela está ali. Por quê? Porque o prazer dela, o prazer da alma dela é ouvir a palavra. Ela foi para ouvir a palavra, mas o que ela não sabe é que tem uma surpresa do céu para a vida dela naquele dia. Eu quero declarar que enquanto eu estou pregando nessa noite, tem uma surpresa de Deus para a tua vida. Há uma surpresa de Deus. Eu estou sentindo a graça, hein? É forte, não tá? Olha para essa pessoa e fala: você está sentindo também um negócio diferente aqui? Pastor Johnny, ela só queria a palavra. O desejo dela é a palavra. O prazer dela é a palavra. Só isso. Só que naquele dia, não é só um papiro que será aberto e alguém vai ler a palavra. A própria palavra vai estar naquele dia na sinagoga. Por que, pastor, a própria palavra? Porque a Bíblia diz a respeito de Jesus que Ele é o Verbo que se fez carne e habitou aonde? Entre nós. Ela vai para ouvir a palavra, mas a palavra naquele dia está presente. O dono da palavra está presente naquele dia. E eu quero declarar com toda a convicção que eu tenho na minha alma que o dono da palavra está aqui hoje. Não, eu declaro que Ele está no nosso meio hoje. Aleluia! Você crê nisso? Você acredita nisso? Então presta atenção. Essa mulher está lá. E é interessante que era 18 longos anos encurvada.
Quantas pessoas que também estão encurvadas aqui hoje? Talvez você não está olhando para o chão. Talvez você não está andando todo torto. Mas você está encurvado aqui hoje. E o Espírito de Deus fala no meu espírito que tem pessoas encurvadas aqui hoje. Há muitos que vivem encurvados sobre o peso de culpas do passado. Há milhares de pessoas que estão encurvadas sobre o peso dos traumas não curados. Há pessoas que estão encurvadas sobre o peso das opressões espirituais. Pessoas que estão encurvadas com o peso de doenças prolongadas. Quantas pessoas que estão encurvadas, oprimidas. Eu digo a você que chegou aqui sobre o peso da culpa do passado. Eu digo a você que no nosso meio está aquele que apaga Ele apaga as culpas, porque Ele tem o poder de perdoar os pecados. Ele está no nosso meio. E uma vez que Ele já te perdoou, não tem por que você continuar carregando esse peso do pecado na tua vida. Não tem por que você continuar carregando esse peso de culpa na tua vida. Não tem por que você continuar carregando. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que quando Deus nos perdoa, Ele apaga as nossas transgressões. Ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados e não se lembra mais. Então nem Deus está se lembrando mais daquilo que está te castigando. Por quê? Porque o que está te castigando é a culpa. Por quê? Porque você pode ter sido perdoado por Deus, mas você não se perdoou ainda. Hoje Deus está dizendo: você vai deixar de ser encurvado, você vai se endireitar. Por quê, pastor? Porque você vai parar de se culpar. Porque hoje nesse culto, através da palavra, você tem a oportunidade de se perdoar, de liberar perdão para você mesmo. Se perdoa, se endireita, siga em frente. Quantas pessoas que traumas não curados? Talvez tantos traumas na sua vida que isso gerou um peso na tua alma, no teu espírito. Tudo é gatilho na tua vida. Tudo é gatilho que te leva para dentro do ambiente do trauma. E talvez por isso a sua vida não vai para frente. Mas hoje o Senhor, Ele está aqui, e eu creio que Ele está aqui. Ele pode curar esses traumas que ainda estão na sua vida. Ele pode remover as opressões espirituais. Ele pode te curar. Eu não sei o que é que está fazendo você ficar encurvado, encurvada. Eu não sei. Mas há uma palavra de libertação para você aqui hoje. Eu vou repetir: há uma palavra de libertação para você aqui hoje. A resposta de Deus para as nossas vidas nessa noite há uma libertação para a sua vida aqui hoje. Mas eu quero chamar sua atenção para algo aqui. Como que o Senhor Jesus Cristo chamou ela? Eu mandei você repetir 2 vezes. Eu disse que tinha uma chave. Jesus chamou ela de filha. Uau, vocês são demais. Vocês são extraordinários. Jesus chamou ela do quê? Filha de? Quando Jesus chamou ela de filha de Abraão, diante dos chefes das sinagogas, Ele não estava se referindo apenas ao fato dela ser judia. Quando Ele fala filha de Abraão, Ele está deixando claro: ela também faz parte da promessa. Vou repetir isso aqui, vou repetir.
Alguém vai entender e vai glorificar. O que Jesus está dizendo é: ela também faz parte da promessa. A mesma promessa que é para vocês é a mesma promessa que é para ela. Ela é filha de Abraão. Só que presta atenção, mesmo fazendo parte do povo da promessa, mesmo tendo uma promessa sobre a vida dela, ela vive um ciclo de dor. Mesmo tendo uma promessa de Deus na vida dela, ela vive oprimida. Quantas pessoas que Deus tem uma promessa na sua vida, e você sabe que Deus tem uma promessa na sua vida, só que você vive debaixo de opressão. Mesmo tendo uma promessa de Deus na tua vida, ainda há influências malignas na tua vida. Só que 1 João capítulo 3 versículo 8, 1 João capítulo 3 versículo 8, está escrito: foi por isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Eu vou repetir. Foi por isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do... Aquele que veio para destruir as obras do diabo estava naquela sinagoga naquele dia. Aleluia. Jesus olha para essa mulher. Presta atenção aqui. E Jesus vai mudar a realidade daquilo que ela vive. Você está preparado para Deus mudar a realidade daquilo que você está vivendo hoje? Primeiro ponto da mensagem: a realidade da vida dessa mulher era uma realidade de opressão. Diga comigo: realidade de opressão. 18 anos. Eu te pergunto, é muito tempo? Sim ou não? Aí nós precisamos entender que algumas cadeias não são escolhas, mas é um ataque direto do inferno. Eu vou repetir isso aqui. Há algumas cadeias que não são escolhas, é um ataque direto do inferno. Por que eu estou falando isso? Porque existem algumas cadeias na nossa vida que é escolha. Nós somos os maiores e os principais responsáveis, porque nós vamos fazendo algumas escolhas na nossa vida, e algumas escolhas nos aprisionam. Quantas escolhas que você fez que te aprisionou? E quando eu falo de aprisionamento, eu não estou me referindo apenas a um complexo penitenciário, não. Porque se eu for falar de um complexo penitenciário, eu estou falando daquilo que pode aprisionar teu corpo. Mas existe uma outra prisão invisível que pode aprisionar tua alma. E eu digo que essas são as piores. Tem muita gente que está na rua, mas está com a alma aprisionada. Quem está entendendo isso aqui? Quantas escolhas nos aprisiona? Quantas escolhas que você já fez, moça? Quantas escolhas você já fez, homem, na sua vida? Quantas coisas você perdeu ao longo da tua vida? Quantas situações que hoje você se arrepende amargamente? Então presta atenção. A prisão dessa mulher não era uma escolha. A prisão dessa mulher era um ataque direto do inferno.
E aí nós temos que entender que Satanás, ele amarrou essa mulher. Olha o versículo 16 do capítulo 13 de Lucas. Satanás, ele amarrou essa mulher. Ora, essa mulher era uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha. Você está comigo? Você está aí? A quem Satanás mantinha? Satanás amarrou a vida dessa mulher. Assim como Satanás tem amarrado a vida de muitas pessoas. Só que eu tenho uma boa notícia para te dar. Mas você não quer ouvir não, você não está empolgado não. Será que tem alguém empolgado aqui? Então faz aquele barulho que o diabo não gosta. Qual é a boa notícia, pastor? Isaías 61, verso 1. Isaías 61, verso 1. E na verdade, esse Isaías 61, verso 1 se cumpre lá em Lucas capítulo 4. E essa profecia de Isaías capítulo 61 é uma profecia que foi liberada 700 anos antes de Cristo, 700 anos antes de Jesus. E aí lá em Lucas capítulo 4, Jesus vai entrar em uma sinagoga, porque todo sábado Jesus estava numa sinagoga. E Jesus é convidado para ler o livro. E quando Jesus ele vai ler o livro, e ele abre o livro, ele abre justamente em Isaías 61, que é uma profecia ao seu respeito. Não, olha para cá. Você consegue imaginar isso aqui? Jesus pegando um livro de um profeta, e aquela profecia que ele acabou de abrir é a respeito dele mesmo. Era para ter dado glória. E aí ele começa, Jesus começou. Se você ler tanto Isaías 61 como Lucas 4, Jesus começa assim: e o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros. E libertação aos prisioneiros. Ei, Satanás veio para amarrar, mas só que Isaías 61 profetiza acerca de Jesus, deixando claro que enquanto Satanás veio para prender, enquanto Satanás veio para amarrar, Jesus veio para libertar. Jesus veio para desatar. Jesus, se eu fosse você, eu abria a boca. Se eu fosse você, eu encher nessa casa de glória. Aleluia. Aleluia. Olha para essa pessoa. Vai ser poderoso isso. Olha para essa pessoa, porque o que você vai falar agora vai ser poderoso. Olha para essa pessoa e diga assim: Jesus veio para libertar. Libertando, Jesus mudava a realidade daquilo que ela estava vivendo. E aí nós temos o segundo ponto: a iniciativa de Jesus. Olha para cá. Ela clamou por Jesus? Ela gritou: tem misericórdia de mim? Não? Ela não chamou, mas ele a chamou. Não, vou repetir isso aqui, eu vou repetir. Ela não chamou, mas ele a chamou. E aí nós temos que entender Isaías 65, verso 24. Isaías 65, verso 24. Nós temos que entender algo. Que Deus age antes mesmo de nós pedir alguma coisa.
Não, vou repetir. Deus age muito antes. Isaías 65, verso 24. Antes que clamem, eu responderei. Mesmo antes que diga algo, eu. Por isso que é bom estar no lugar certo. Quem está entendendo isso aqui? Sabe por que foi necessário Jesus chamar? Agora vai mexer, hein, pastora Kelly? Você trouxe lenço? Quem trouxe lenço aí? Vai ter gente que vai, acho que, chorar. Pastor, por que ela não grita por Jesus, sabendo que Jesus estava naquele dia na sinagoga? Aí detalhe, Jesus não era um desconhecido não, tá? Em Lucas 13 ele já era muito conhecido. Ele já era conhecido como aquele que fazia milagres. Por que ela, mesmo estando naquela situação, ela não grita por ele, não... Porque foi muitos anos vivendo o mesmo ciclo de dor. Foi muito tempo na mesma posição. O que isso significa, pastor? Significa que ela já estava acostumada com a dor. Ela já estava acostumada com aquele sofrimento. Quantas pessoas que já estão acostumadas com a dor? Obrigado, filha. Quantas pessoas já estão acostumadas com esse ciclo de sofrimento? Quantas pessoas que já estão acostumadas? Você já se acostumou. Você já se acostumou. Você já se acostumou em não ser amada. Você já se acostumou em não ser amado. E o que você recebe está bom demais. Por quê? Porque você já veio de um lar onde afeto era uma coisa rara. Quantas pessoas que já se acostumou com o sofrimento. E deixa eu falar uma coisa aqui para você. Alguns anos atrás, quando eu morava em São Paulo, eu e minha esposa fizemos um curso de oratória. E o professor era famoso, Daniel, tem vídeos na internet. E ele contou uma história que eu não esqueci nunca mais. Ele disse que foi em uma cidade do Distrito Federal. E o curso dele seria em um hotel. As vagas foram preenchidas rapidamente, até pelo fato dele ser muito conhecido. E ele é cristão. Ou seja, ele tinha aquela sensibilidade que todos nós cristãos temos que ter, aquela sensibilidade espiritual. Se você não tem, começa a pedir hoje. E aí ele falou assim que começou a observar um homem que estava fazendo o curso. Um homem tinha 50 anos de idade, um pastor, presidente de uma igreja bem tradicional. E ele começou a perceber que o curso não estava servindo muito para aquele homem. Aquele homem estava totalmente amarrado. E ele pedindo para o Espírito Santo, né? Sem deixar de ser profissional, revelar para ele o que estava acontecendo ali. Aí de repente, ele entendeu. É maravilhoso quando o Espírito Santo ele faz com que a gente entenda o que está acontecendo. Ele falou assim que tinha um tapete grande no meio daquela sala.
Ele disse que ele pegou, sentou no chão, ele olhou para aquele homem e disse: por gentileza, Senhor, senta aqui na minha frente. Aí aquele homem olhou para ele e disse assim: eu sentar no chão? Por favor, senta aqui no chão. Aí aquele homem, um pouco desconfiado e desconcertado, sentou no chão. Aí o Daniel pegou e falou que tirou o sapato e disse para ele: tira o sapato. Ele, um pouco desconfortável com a situação, tirou o sapato. O Daniel falou que pegou o sapato dele e fez isso aqui, olha aqui. Colocou no tapete e fez assim, ó. Virou para aquele homem e disse: você gostou do meu carrinho? Aquele homem olhando sério. O Daniel disse para ele: agora pega o seu sapato e brinca de carrinho comigo. Aquele homem pegou o carrinho e fez aqui com o sapato dele, ó. Empurrou. Parou e as lágrimas começou a descer. Ele disse: você quer compartilhar conosco o que está acontecendo? E ele disse: eu nunca brinquei na minha vida. Meu pai me mandou para a roça com 4 anos de idade. 3 para 4 anos de idade. Eu era espancado todos os dias pelo meu pai. Eu não sabia o que era estudar, o que era brincar. É por isso que eu tenho essa postura, esse jeito. E eu sempre oro a Deus e falo para Deus: por que as pessoas não gostam de mim? Por que as pessoas se afastam de mim? Se eu procuro ajudar todas elas. E o Daniel falou: agora você está entendendo por quê? É porque você era travado nessa área. Você teve problema com o teu pai. Relacionamento. Por isso que relacionamento é um problema para você. Você nunca vai confiar em ninguém. Aquele pastor de 50 anos, ele já tinha se acostumado com aquilo. Então ele foi criando um mecanismo de resistência. Quem está comigo ainda aqui? Talvez você desenvolveu alguns mecanismos de resistência. É por isso que sofrer dentro de casa para você é normal. É por isso que ser desrespeitado. E aí você prefere, muitas das vezes, ser agressivo, porque é um mecanismo de defesa. Para você é normal. Você já se acostumou com algumas dores. E é o Espírito Santo que está me conduzindo aqui agora. Já até perdi aqui já. Quantas pessoas que você se acostumou com algumas coisas. Você se acostumou com a falta de oportunidade. É por isso que você vive mendigando. Quantas pessoas que você já se acostumou com algumas coisas na sua vida. Essa mulher não grita por Jesus. Por quê? Porque para ela está tudo bem ser encurvada. Para ela está tudo bem ser daquele jeito. Para ela está tudo bem passar a vida olhando para o chão. Para ela está tudo bem não olhar as pessoas no rosto. Para ela está tudo bem. É mais um dia com dor, e daí? É mais um dia encurvada, e daí? É mais um dia com o meu problema, e daí? É por isso que Jesus olha para ela
E a Bíblia diz que é Ele que chama ela, dizendo: mulher. Tem pessoas que vai arrepiar aqui agora. Naquele momento ali, Jesus olha para ela, e no original, Jesus, ele diz mulher, e ele diz: Apólio! Ele disse: mulher, estás livre. Apólio, Apólio significa solto, solta, semelhante a um prisioneiro que nunca teve sua liberdade. Apólio, receba a tua liberdade. Apólio, seja solto. Apólio, seja livre. Jesus está ali no meio, ele olha e fala: mulher, seja livre. Mulher, seja livre. Aleluia. Não foi necessário uma oração longa. Na verdade, nem Jesus orou naquele dia. Jesus não fez uma prece longa. Jesus também não fez uma prece judaica. Não, naquele momento ali não. Naquele momento Jesus só olhou para ela e disse: mulher, seja livre. Hoje o Senhor, Ele usa a minha vida. Eu não sou nada, eu sou um pequenininho. Na verdade, eu sou muito falho perto de algumas pessoas aqui. Mas a graça de Deus, é a graça de Deus, é a graça de Deus sobre a minha vida. E eu uso a autoridade de Jesus para te dizer: mulher, seja livre. Homem, seja livre. Seja livre. Seja livre. Aquele momento ali deixou de ser sinagoga, se transformou em um tribunal. Por quê, pastor? Porque nós temos uma mulher que está presa. Tem até promotor de acusação ali, que são os líderes da sinagoga, que acha que aquele dia é o dia em que ninguém pode ser livre. E Jesus é o juiz. Qual é a palavra que tem peso? No final, qual é a palavra que vale mais? De quem acha que ela tem que continuar presa? De quem é a palavra que vale mais? Do diabo que amarrou ela? Naquele momento ali, Jesus, ele assume o papel de juiz. E ele bate o martelo. Seja livre. Seja livre. Aleluia. Aleluia. Ei, olha pra cá. Isso aqui vai mexer com você. Quem quer que eu termine? Fala amém. Quem quer que eu continue a falar glória? Deixa eu falar uma coisa para você. Não crie expectativa para o momento da oração final, não. A sua expectativa tem que estar aqui agora. Eu me lembro um dia em que eu estava pregando em Panorama. Quem conhece a cidade de Panorama aí? Quem conhece Panorama? Eu estava pregando em Panorama. E enquanto eu estava ministrando, quando eu cheguei no final da ministração, a oração não tinha nem iniciado. Uma mulher numa cadeira de roda, na primeira fileira. No final da ministração, essa mulher simplesmente colocou o pé para fora da cadeira, coisou o apoio de pé, pisou, e eu só olhando para ela. E o culto acontecendo. Ajeitou o pé, levantou. Quando levantou, a igreja começou a olhar para ela. Ela virou para o pastor. Ela não era daquela igreja. Ela virou para o pastor da igreja e falou assim: 10 anos
10 anos nessa cadeira. Eu sou da Igreja Brasil para Cristo. Foram 10 anos aqui, mas na palavra eu senti como se algo me tocasse. Aí ela começou a andar. Em Minas Gerais, cidade de Itaúna, Minas Gerais, uma mulher, 2 anos, vítima de um AVC, um acidente vascular cerebral, sequelas, paralisado todo um lado do seu corpo. No finalzinho da mensagem, essa mulher veio correndo para o altar. Eu não a conhecia, não sabia da história dela. Para mim era mais uma pessoa que estava correndo para o altar, não sei. O pastor olhou tal, e aquela mulher começou a gritar: veja, eu consegui levantar a mão. Veja, eu estou andando. Veja, esse lado voltou. A família que estava lá começou a fazer um barulho dentro da igreja. Então olha para cá, sua expectativa está aqui agora. Então presta atenção. Quando Jesus falou assim, você está livre, ela não endireitou. Por que, pastor? Não estava acontecendo nada, estava acontecendo tudo. É que foi muitos anos naquela mesma posição. É por isso que o texto vai dizer no verso 13: e Jesus impôs as mãos. Quarto ponto da mensagem: o toque que cura. Ele fala, liberta. Então agora é necessário o toque da cura. Vou repetir. Ele fala, liberta. Agora ele vai fazer o toque da cura. E quando ele toca nela, a Bíblia diz que ela se endirei. Você está preparado para receber esse toque que vai te endireitar? Vou repetir, você está preparado para receber o toque que vai te endireitar hoje? O Senhor quer endireitar você. Olha para essa pessoa, mexe com ele e fala: o Senhor quer endireitar você hoje. Aleluia! Olha Jesus se endireitando aí. Olha Jesus se endireitando. Eu acredito em transferência. Eu acredito que cada pessoa aqui é um transporte da presença de Deus. Cada pessoa aqui é um transporte da glória de Deus. Então pega na mão dessa pessoa. Nós vamos fazer um toque que cura aqui hoje. Pega na mão dessa pessoa. Isso. Começa a mentalizar. Começa a acreditar. Começa agora a transferir e dizer: receba o teu milagre. Receba o teu milagre. Receba o teu milagre. Receba. Aqui na frente já está pegando. Será que lá atrás está pegando também? Vai ficando de pé. Ei, olha pra cá. Quinto ponto. Jesus liberta, Jesus toca, Jesus endireita, mas agora está faltando a participação dela. Ela não clamou para aquilo acontecer, mas depois que acontece, pergunta para mim, qual foi a resposta que ela deu, pastor? Olha o que o texto diz no verso 13. E imediatamente ela endireitou e passou a glorificar
a Deus. A resposta dessa mulher foi: glorificará. A sua primeira reação foi adorar. Foi adoração. Diante do milagre, ela começa a glorificar. Por quê? Porque ela é grata. Ela está expressando a sua gratidão. Toda vez que glorificamos a Deus, nós estamos, na verdade, expressando a nossa gratidão. Aí nós precisamos entender que a verdadeira libertação leva à gratidão. Eu vou repetir isso aqui. A verdadeira libertação leva à gratidão. Tem pessoas que dizem que foi liberto, mas é um ingrato. A verdadeira libertação leva à gratidão. Você lembra lá do paralítico, Porta Formosa? Quem lembra? Quando Pedro e João chegou lá, ele estendeu a mão querendo esmola. Pedro e João disse: não tenho prata e nem ouro, mas o que temos, isso eu te dou. Levanta e anda. A Bíblia diz: ele se levantou, Pedro segurando em suas mãos, e o texto diz: e os calcanhar se firmaram. Quando se firmou, a Bíblia diz que ele entra dentro do templo pulando e glorificando a Deus. Quando ele recebia uma esmolinha, ele pulava. Quando ele recebia uma esmolinha, ele glorificava. Sabe por quê? Porque a esmola não muda a vida de ninguém. Para de querer glorificar por aquilo que não muda a tua vida, e começa a glorificar por aquilo que realmente transforma a tua história. Você está pronto para isso? Você está preparada para isso? Você está preparado para isso? Porque enquanto você está glorificando, Ele está fazendo. Enquanto você está glorificando, Jesus está fazendo. Ele está trabalhando, Ele está curando. Receba nessa noite o toque de Jesus. Aleluia! Aleluia! Esse momento aqui é teu, Jesus. Essas pessoas não vieram aqui por causa de mim, não vieram aqui por causa da banda, Senhor. Essas pessoas vieram aqui por causa do Senhor. Aqui é tudo sobre o Senhor. É nada sobre nós, é tudo sobre o Senhor. Jesus, então começa agora a manifestar o teu poder agora, Jesus. Jesus, nós nos escondemos atrás das cortinas, Pai. Nós nos escondemos nos bastidores para o Senhor fazer. Começa a fazer agora, Jesus. Começa a fazer agora, Jesus. Começa a curar agora. Começa a libertar agora. Liberta, cura, transforma agora. Pastores, pode orar. Pastores, pode pôr as mãos. Pastores, ora,